Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa da Escola Dominical na Web TV, um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, e o nosso superintendente local, o nosso amigo evangelista Ismael Nascimento de Oliveira. Lembrando mais uma vez, aqueles que estão pela primeira vez participando conosco, que nós disponibilizamos a você os arquivos em slides, os meus que eu utilizo aqui nesse comentário, bem como os vídeos, para que você possa fazer um acompanhamento. Então, é o intuito de contribuir para que você possa assistir o vídeo, possa baixar os slides e assistir o vídeo novamente, acompanhando os slides e também tendo melhor aproveitamento da sua aula da Escola Bíblica Dominical. Então, fique bem à vontade para baixar, para utilizar em sala de aula, bem como com os demais, compartilhando para quem você achar melhor. Nós já estudamos as duas primeiras lições, a lição número 1, Família e Criação de Deus, a lição de número 2, o casamento bíblico, e nesta feita nós estaremos estudando sobre a lição de número 3, que estará sendo lecionado dia 21 de abril de 2013, que tem por tema as bases do casamento cristão. Então, nessas três lições, nós vamos ver que existem muitas coisas que às vezes se repetem, mas é uma consolidação de alguns conceitos sobre o casamento que é muito importante para nós refletirmos, né? O texto áureo da lição está baseado aos Efésios, capítulo 5, verso 25, que diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui fazendo alusão à analogia que é utilizada na Epístola aos Efésios, entre o casamento e entre a relação entre Jesus e a igreja. Então, uma analogia entre o relacionamento de Jesus à igreja, comparando-o como modelo para o casal, o esposo e a esposa. A verdade prática diz: o casamento cristão tem de ser edificado tendo como base o amor a Deus e ao próximo. Sem amor não há casamento feliz. Então, fundamentando aqui, ou seja, deixando bem claro que o amor é fundamental para que haja um casamento feliz e dentro da vontade de Deus. Tanto o amor a Deus como ao próximo. E quem é mais próximo do que o próprio esposo e esposa? A leitura bíblica em classe se encontra no livro da Epístola aos Efésios, capítulo 5, versos 22 ao 28, e o verso 31 e 33. Nesse texto, nesse contexto, ele faz aqui a comparação, né? Compara o casamento com o relacionamento entre Cristo e a igreja, o que nós já citamos ali no texto áureo, e faz ali uma relação da entrega de Jesus no seu amor sacrificial, servindo de modelo para o marido, que deve também amar de forma sacrificial, né, a sua esposa. E a submissão da esposa, relacionando-a com a igreja, uma submissão por amor. Então nós vamos ver nessa lição que quando há uma submissão, quando há um amor sacrificial, tanto o esposo como a esposa, eles são felizes porque estão dentro da vontade de Deus e não há uma opressão, um abuso, nem de um nem de outro. Nós vamos ver nessa lição. A leitura da semana, a leitura semanal da Escola Dominical, na segunda-feira. Então, esse item que eu estou introduzindo agora nos vídeos, para relembrar a você, professor, a você, aluno, que é necessário que você faça uma leitura, acompanhe semanalmente. Quando você faz essa leitura semanal, você já está vendo quais são os pontos principais que vão ser abordados na lição da Escola Dominical e já estará, durante a semana, se inteirando sobre os assuntos que serão abordados e que são necessários
para que você possa desenvolver uma boa escola dominical, tanto você que está preparando a aula, como você que está estudando. Na segunda-feira, a sugestão é Hebreus 13:4, o valor espiritual do casamento. Na terça, aos Efésios 5:25, o amor do marido pela esposa, que já foi citado anteriormente. Na quarta-feira, a Tito 2:4, o amor da mãe pelos filhos e pelo marido. Então vemos aqui o exemplo do comportamento da esposa, né, pelos filhos e pelo marido. Na quinta-feira, 1 a Pedro 3:7, o esposo deve honrar a esposa. Aqui nós vemos a menção do apóstolo Pedro, dizendo que muitas orações dos esposos não são respondidas por falta de sabedoria em coabitar com as suas esposas. Então, nós vemos que o relacionamento do casal influencia muito na vida espiritual, ao ponto de até interromper a resposta às suas orações. Por isso que é importante você refletir sobre isso e talvez seja o motivo de você que está me ouvindo, ou alunos que irão ouvir você na escola dominical também, de as suas orações não estarem sendo respondidas por Deus. Na sexta-feira, aos Efésios 5:33, a mulher deve reverenciar o marido. Então fala aqui a palavra reverenciar, algumas versões ser submissa. Mas aqui nós vamos ver mais ao longo da lição que é uma submissão não da maneira tradicional que muitas vezes interpretam, uma submissão cega, mas uma submissão no Senhor e por amor. No sábado, 1 aos Coríntios 7:2, o casamento resguarda da prostituição. Então apresenta o casamento como um instrumento para amenizar, né, essa questão da tendência para a prostituição. Os objetivos propostos pela lição bíblica da CPAD estão aqui apenas refletindo, estou apenas apontando os próprios objetivos que estão lá na lição. Após esta aula, o aluno deverá estar apto a compreender qual é a verdadeira vontade divina para o casamento. Então, compreender a vontade divina para o casamento, conscientizar-se da importância do amor mútuo e verdadeiro para se estabelecer uma família. Então, conscientizar-se da importância do amor para o casamento e para a família, enfatizar a importância da fidelidade conjugal no casamento. Então, essa questão da fidelidade é algo que todos sabem que deve ter, mas muitas vezes tem sido ignorada, e nós vamos trabalhar nessa questão nos nossos dias. Então, para introduzir a lição de número 3, que tem por título As Bases do Casamento Cristão, o comentarista já fala, e nós queremos também introduzir esse assunto, que as bases bíblicas do casamento vêm sendo questionadas sistematicamente pela mídia. Então, nos dizem que nós vivemos em que a comunicação está cada vez mais rápida e os instrumentos de comunicação são os mais variados e cada vez se multiplica mais. Nós vemos que estão sendo utilizados esses meios de comunicação muitas vezes para questionar os valores bíblicos do casamento que nós, como cristãos, defendemos. Nós que temos a Bíblia como regra de conduta e fé, temos muitas vezes essas dificuldades porque os meios de comunicação têm bombardeado muitas vezes muitos valores que nós defendemos. E a vontade de Deus para o casamento, que deve ser algo respeitado, honrado e valorizado, deve ser conhecida e defendida por todo cristão. A vontade deve ser conhecida e defendida por todo cristão. A vontade de Deus para o casamento. Então, isso nós vamos verificar aqui nesta lição. O amor mútuo e a fidelidade deve ser praticado e defendido pela Igreja de Cristo. Talvez parece chover no molhado. Não, cara, é claro que o amor mútuo e a fidelidade deve ser praticado. Mas além de praticar, nós temos que defender como a bandeira da igreja. O tópico 1 da lição tem o tema A Vontade de Deus para o Casamento. O primeiro item desse tópico tem o título Um Plano Global. E é baseado no texto de Gênesis 2:24, muito utilizado nessas lições que nós já vimos, que diz: deixar o pai e mãe e se unir, homem e mulher, ambos como uma carne. Então aqui é colocado esse como um plano global de Deus, ou seja, é um plano para todos os casamentos em que o homem e a mulher
deve deixar a casa do pai e da mãe, e que nesse deixar, nós já falamos em lições anteriores, no original quer dizer abandonar. Abandonar não no sentido de desprezar, mas abandonar no sentido de desprender-se em todas as questões, tanto física, econômica, emocional. Não quer dizer também que esse casal não pode receber uma orientação dos pais e tal, quando solicitado. Eu já mencionei também em lições anteriores sobre a cerca branca virtual, né? Quando o casal, quando ele se casa, ele tem ali a sua independência, a sua vida própria, agora entre a vida do esposo e a esposa. O pai e a mãe devem respeitar essa independência, essa individualidade, e quando solicitado, eles devem participar. Mas aqui está bem claro que o casal ele deve ter as suas responsabilidades, seus compromissos e ter uma vida em comum. Nós sabemos que existem muitos problemas de casamento porque o pai e a mãe interferem, né, na vida do casal. Também o próprio casal, muitas vezes um dos cônjuges, muito apegado aos pais, não consegue se desvincular e qualquer dificuldade que eles têm já corre imediatamente, né, para chamar o pai, a mãe, para interferir, e geralmente a mãe, né? E tem essa dificuldade nos casamentos. Então, aqui o plano global de Deus, então, para o casamento, é que o casal ele tenha uma vida independente e que eles vivam em uma carne, ou seja, em uma comunhão, em uma unidade, né, entre os dois. Casais que vivam uma vida de amor, uma vida harmoniosa e que tenham filhos, né? Então, nós vamos ver nessa lição que a questão do amor mútuo, nós vamos mais à frente especificamente sobre isso, é muito importante que haja no casal. É por isso que é importante um planejamento, é importante a busca da direção de Deus antes do casamento, para que após o casamento haja essa direção, né, essa comunhão, esse amor e uma vida harmoniosa entre o esposo e a esposa e também os casais, porque o plano geral de Deus é que esse homem e essa mulher se unam e multipliquem-se, né, na face da terra, ou seja, é a continuidade da raça humana. Aí o item 2 diz assim, os indicadores da vontade de Deus. Então, respondendo ao tópico a vontade de Deus para o casamento, então, como você saber se está na vontade de Deus ou não? Então, tem alguns indicadores que são apontados pelo autor. O primeiro deles é a paz de Deus no coração, baseado em aos Colossenses 3:15, onde fala do sentimento da paz interior. Um casal que está dentro da vontade de Deus, dentro da orientação divina, né, se constituíram, casaram-se e estão dentro da vontade de Deus, evidentemente que a paz interior vai estar presente nesta vida. Como já dissemos anteriormente também, não quer dizer que a ausência de conflito, a ausência de dificuldades. Pelo contrário, nós já enfatizamos que todo casal ele tem dificuldades, ele vai ter problema na sua vida, quer seja na vida na biológica, questão de saúde, na vida financeira, ou qualquer outro problema em qualquer área da vida. É bem provável, é praticamente quase que certo que todos os casais terão problemas, ou certo, vamos dizer que 100% terão problemas. Um âmbito maior ou menor terão problemas, terão dificuldade. Mas essas dificuldades, uma vez que eles estão dentro da vontade de Deus, estão unidos com o mesmo propósito, vai existir uma paz interior, porque juntos eles vão enfrentar as suas dificuldades e vão superar, porque estão dentro da vontade de Deus e Deus irá ajudá-los a enfrentar as suas dificuldades. Por quê? Porque estão juntos, né, unidos com um mesmo objetivo. O comportamento pessoal, aí vem a questão do respeito, a honra, que o autor fala, e o ciúme, são os pontos mais específicos que ele cita, mais fundamental, é a questão da honra, né? Existem muitos casais que já não respeitam um ao outro, né, por causa das suas dificuldades. Muitas vezes por questões banais, problemas de relacionamento que eles têm por alguma dificuldade, não tratado, né, como já mencionei também anteriormente, e já fiz alguns casamentos, um total de 9 casamentos. Nesse casamento sempre faço uma conversa antes do casamento, né? Before, né? E nessa conversa, geralmente eu comento sobre essa questão do comportamento, quando no relacionamento existe alguma coisa que contraria ou que deixe triste algum do cônjuge.
E isso deve ser tratado de imediato ou logo após, com pouco tempo. Não deixar as coisas passarem com o tempo sem ser tratado, porque quando chega ao ponto de acumular, as pessoas eles não conseguem mais respeitar um ao outro, não tratam o outro mais com uma voz branda, tranquila, mas é geralmente numa voz ríspida, um tratamento como se tivesse um ódio um do outro. Então as coisas têm que ser tratadas dentro do seu tempo. E muitas vezes no aconselhamento aos casais isso fica evidente, em que as pessoas às vezes por não tratarem, aí você ao conversar pergunta ao casal, mas por que você, como tudo começou? Aí às vezes eles não, muitas vezes acontece que o casal nem se lembra mais qual foi o motivo original, por que eles estavam brigados, mas foi uma consequência, foi virando a bola de neve e eles não se entendem mais, mas nem sabem o porquê. Você pergunta, não sei, por que foi mesmo? Até aqueles que tratam o outro de bem, por que mesmo que nós brigamos, né? Mas não se dão, porque não trataram as coisas no seu devido tempo. Ele cita também a questão do ciúme. Ciúme é algo muito prejudicial para o casamento, aquele ciúme doentio, da posse, possessivo, em que um dos cônjuges entende que ele tem o poder sobre a outra pessoa, controlando tudo e todos que estão à sua volta, e causando muitas vezes uma situação desagradável no ambiente em que eles vivem, com as pessoas em que eles vivem. Então você, se tem um ciúme exagerado, é um dos indicadores que não está dentro da vontade de Deus. Tem que tratar, você tem que reconhecer isso e tratar entre o casal e Deus, né? E muitos, dependendo da necessidade, um aconselhamento, alguém que venha acompanhar isso. Muitas vezes, só por causa do ciúme, a pessoa desperta no próprio cônjuge coisas que ele nunca tinha percebido. Às vezes a mulher ou o homem fala, fulano, africano, você está olhando para você, está interessado, a pessoa nem sabe, fala, mas e começa a perceber essas coisas. É algo que às vezes acontece também. Então, se você tem esse comportamento, se você tem um ciúme exagerado, é a hora de você sentar com o teu cônjuge, se precisar ajuda de um pastor, oriente, de confiança, um conselheiro, para que vocês possam tratar essa situação. O ideal é que vocês tratem entre vocês e se resolvam. Se houver necessidade, busquem uma ajuda. Naturalidade. Aqui nós vemos, o autor cita algumas questões sobre busca de profetas. Nós vemos muitas vezes pessoas que vão em busca de profetas para saber se é da vontade de Deus. Muitas pessoas que se dizem profeta, trazendo profetados, né? Mensagem, resolvendo casais e orientando com quem casar ou não. Então tem que ser uma coisa natural. Se está dentro da vontade de Deus, vai haver aquele sentimento do amor, aquela proximidade entre o rapaz e a moça, o homem e a mulher, que vão se aproximando, e isso também vai ajudar. Ele diz lá na lição também sobre a aprovação de todos, né? A família, a igreja e assim por diante. A meu ver, eu tenho alguma dúvida, coloquei até uma interrogação aqui no slide, se realmente é possível ter a aprovação de todos, igreja, pais, da noiva, do noivo e assim por diante. A meu ver, nem sempre você consegue uma aprovação total, né? Mas é um dos sinalizadores, indicadores que é apontado pelo autor. Os princípios de santidade. Vamos falar aqui sobre a santidade no relacionamento, ou geralmente aqui a ênfase é dada para o sexo fora do casamento que conduz ao fracasso, quer seja antes do casamento ou durante o casamento, né? A fornicação ou então o adultério. Então, enfatizando que a necessidade de ter os princípios da santidade, esse cuidado, esse controle com as paixões mundanas para que não tenham poder sobre a vida do casal e que possam ter um casamento dentro da vontade de Deus. A sinopse do tópico, segundo dado pelas lições bíblicas do professor, Deus ordenou, logo no princípio, que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos sejam uma só carne. Mais uma vez, citando Gênesis 2:24. O tópico 2 da lição, o amor verdadeiro no casamento. O primeiro item diz o dever primordial do casal, e é citado aos Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então traz aqui um padrão para o amor, ou um modelo para o amor do marido, né? Como Cristo amou a igreja, aquele amor sacrificial, em que haja um respeito, um amor, né, de Cristo, como Cristo teve pela igreja, ele dando a sua vida pela igreja. Então chama aqui a atenção do esposo que ele deve amar a sua esposa de um amor sacrificial, muitas vezes abrindo mão de muitas questões de si próprio,
para que a esposa seja feliz, para que ela esteja bem. Porque quando um esposo tem esse comportamento como o de Cristo, um amor sacrificial, do respeito, da honra, não é tratando de qualquer maneira, não é tratando com rispidez, com falta de educação, com humilhação, com opressão, mas tratando com amor. Quando isso acontece, ajuda a mulher a cumprir o seu papel, porque aos Efésios 5,33 diz que a mulher deve reverenciar o marido, mas reverenciar como? Então esse reverenciar não é no sentido de ser humilhada, não é no sentido de ser tratada de qualquer maneira, mas é o amor, o homem tratando com amor e a mulher honrando o esposo como o cabeça do casal, da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, cita o versículo, no sentido de ele dar a direção para o casal, está dando o direcionamento, mas isso não quer dizer que é só ele que pensa, é ele que decide, é em conjunto, é uma só carne, esposo e esposa, juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto, amando um ao outro e cada um fazendo o seu papel. A palavra de Deus tem norteado o seu comportamento como esposo, como esposa? Fica aí essa aplicação prática para você. O segundo item diz, o amor gera união plena. 1 aos Coríntios 7,3 diz assim, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, cada um deve cumprir o seu papel. Questões aqui que nós podemos abordar, mas tem uma lição, principalmente na área sexual, que vai tratar desse assunto especificamente. Então, vou deixar para essa lição para aprofundar nessa questão. Mas aqui só enfatizar que há necessidade de existir um amor para que haja uma união plena, cada um cumprindo o seu papel, as suas responsabilidades e preocupado com a situação do companheiro, da companheira, dos filhos. É a empatia, se colocando no lugar de outrem, para saber o que ele precisa, que ele necessita, as suas carências, para que possa um complementar o outro. Igualdade e reciprocidade no casamento, união de pensamentos, de sentimentos e de propósito. Isso é necessário, que todos tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentido, o mesmo propósito, ou seja, que estejam andando na mesma direção, um objetivo comum para o bem do casal, todos e da família. Então, como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Existe uma união plena? Vocês estão focados no mesmo objetivo? É coisa para você pensar. E você que é professor, levar os seus alunos e alunas a pensar sobre isso. Você que é professora, da mesma forma. Sinopse do tópico. O marido que não ama a esposa não pode dizer que obedece à palavra de Deus. Então, aqui chamando a atenção do marido. Então, se ele falar, eu não amo minha esposa, eu não tenho um amor sacrificial por ela, então você está não obedecendo e fora da direção de Deus. O tópico 3 tem o título A Fidelidade Conjugal. O primeiro item desse tópico diz fator indispensável à estabilidade no casamento. Então, a fidelidade como um fator indispensável para o casamento, porque a fidelidade proporciona segurança espiritual e emocional, bem como um bom relacionamento no casal. Por que uma segurança espiritual? Porque as pessoas, quando ela recebe, ela percebe, ela tem segurança que o seu cônjuge é uma pessoa fiel, ela não tem essa preocupação entre a questão espiritual e emocional, porque emocionalmente imagine um cônjuge que não tenha confiança no seu esposo, que não transmite segurança, que ele vai sair e fica pensando muitas vezes o que está acontecendo, porque ainda mais, principalmente, as pessoas que têm aquilo que nós já comentamos uma tendência já para o ciúme. É uma grande dificuldade, porque daí traz um problema de relacionamento conjugal. Às vezes julgando ou cobrando coisas que realmente talvez não aconteça, não tem. E em muitos casos acontece, né, essa infidelidade no conjugal e que isso vai levar a uma desconfiança entre o casal e, consequentemente, um problema de relacionamento. Por isso que nós temos que estar atento, como aquela ilustração que eu trouxe na primeira lição, do exemplo da experiência da rã. Você que não ouviu, volte na lição número 1 e veja aquela questão que muitas vezes é as coisas que vão acontecendo e você não vai percebendo, vai se acostumando com o ambiente, as tentações, os sinais vão acontecendo, você não se apercebe e quando vai ver, você pode estar morto espiritual. Então, cuidado, fique atento com os lances ou com os ataques do inimigo para o seu casamento, para o seu comportamento, principalmente o sexo oposto, para que haja uma vida em conjugal feliz. Os efeitos da infidelidade são devastadores para a família. Quantas pessoas
que você conhece, que devido à infidelidade trouxe consequências devastadoras, a falta de confiança, a tristeza, a angústia dentro do relacionamento conjugal, entre pai e filho. Então traz uma tristeza, um mau exemplo que leva muitas vezes as pessoas, os filhos muitas vezes levam para o resto da sua vida, o cônjuge, aquele relacionamento difícil e muitas vezes convivendo dentro da igreja. Imagine então um líder, um obreiro que tem esse problema no seu relacionamento dentro da sua casa. Traz um transtorno irreparável, e quando ainda se repara, mas mesmo assim fica sequelas, é como um papel que você amassa, você ajeita, mas fica ali as marcas que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas sofrem. Você tem estado atento para os ataques à sua fidelidade conjugal? Então fique atento, olhe os sinais, cuidado. O item 2 diz, cuidado com os falsos padrões. Aqui o autor coloca os modelos de amor que se vê nas novelas, nos filmes e revistas seculares. Nós vemos que isso tem influenciado em muito, né? Atualmente, por exemplo, uns muitos anos atrás, não tinha tanta influência por causa dos costumes da igreja, que nós não tínhamos muito esses meios eletrônicos, a tecnologia, né, como a televisão, a internet, que existia uma certa... um certo controle, as pessoas não se envolviam tanto, mas hoje é algo que é comum e as pessoas têm acesso. Por exemplo, na minha casa, com minha esposa e meus filhos, desde o início com a minha esposa e depois com os meus filhos, nós já colocamos entre nós que não era bom assistir novelas, que não traz benefício para nós. E nós temos levado isso até o dia de hoje. Mas nós sabemos que muitas pessoas assistem e tem lá os seus padrões de relacionamento entre casais, pais e filhos, assim, principalmente casais, e que tem influenciado muitas vezes no comportamento de muitas pessoas dentro da igreja. Em vez da igreja influenciar os casais, muitas vezes tem sofrido a influência desse comportamento secular, como se fosse um padrão para a igreja também, para o relacionamento. Principalmente na questão dos filhos, né? Os pais têm que ficar atentos e têm que sim colocar regras, têm que acompanhar o relacionamento entre os filhos, no namoro entre a filha, o filho, né? O namorado e a namorada do filho ou da filha. Tem que estar acompanhando, conversando. E a infidelidade é tido como algo comum para várias pessoas. Então esses padrões que nós vemos aí nos filmes, novelas, traz um contexto dentro da nossa sociedade em que entende que essas coisas são normais para várias pessoas. Enquanto que para um casal cristão, para uma família cristã, isso não é normal, não está dentro dos padrões bíblicos. Por isso, a necessidade de você retomar, muitas vezes, até a palavra de Deus, dentro da família, colocando quais são os padrões bíblicos para um bom relacionamento. Fidelidade é indispensável para que os cônjuges vivam felizes, né? Então, nós vemos que esse padrão que muitas vezes é lançado, que é colocado para as famílias de infidelidade, mas nós vemos que esse é o contrário. A fidelidade é indispensável para que haja uma felicidade, uma confiança, uma comunhão, uma unidade entre os casais. Aí vem a aplicação prática. Qual padrão você tem seguido? Qual padrão você tem seguido como esposo, como esposa, para o casal, para a sua família? Que padrão tem sido apresentado à sua família? Você que é o responsável do lar, o que você tem deixado entrar como padrão dentro do seu lar? Atenção, cuidado, observe os detalhes, os sinais que muitas vezes os filhos, a esposa, o cônjuge apresentam alguma coisa está errada. Depende, você pode perceber através dos sinais, lidar, sentar e conversar. A boa comunicação é fundamental para a união e a felicidade do casal. O verdadeiro padrão do amor conjugal que deve ser seguido por todos, sobretudo pelo cristão, é o mesmo que o de Cristo pela igreja. É a sinopse do tópico. Mais uma vez, chamando a atenção para um modelo bíblico que é dado para o esposo e esposa, Cristo e a igreja. O esposo e esposa, o relacionamento entre Cristo e a igreja é Cristo, como um modelo para o casal. Será que você está seguindo esse modelo? É um momento de reflexão para você, para os seus alunos, para a igreja. Considerações finais. Então, nesta lição nós aprendemos que a verdadeira vontade divina para o casamento é que os cônjuges tenham uma vida harmoniosa e permanente. Que eles tenham uma vida de responsabilidade, desvinculado já com o histórico anterior familiar, no sentido de haver uma dependência, um compromisso, e de uma vida harmoniosa e permanente. Então, o padrão de Deus para o casamento é para que seja contínuo, feliz e com a família entre cônjuge e filhos. Também nós aprendemos que o amor mútuo e verdadeiro é a base fundamental para o fortalecimento do casal. O amor mútuo entre esposo e esposa. Amar. E o sentido de empatia, se colocando no lugar do outro,
para que possa fazer o outro feliz e, consequentemente, ser feliz. A fidelidade conjugal é indispensável para que a família seja feliz. Então, nós temos que levantar essa bandeira da fidelidade, uma vida fiel, orientar os filhos para que tenham uma vida de santidade no seu namoro, para que não tenha consequência desastrosa depois do casamento, mas que construa uma unidade entre a família, entre o jovem e a jovem. Eu não comentei anteriormente, mas quero comentar mesmo que seja aqui na consideração final. Quando o jovem foi pedir a mão da minha filha em namoro, que é minha filha que já tem 19 anos, o Lucas, então comentei com uma pessoa que não é evangélica, né, que ia haver esse almoço junto com o pretendente, com minha filha, a nossa família e a família do Lucas. A pessoa ficou admirada. Mas como? Ainda hoje existe isso? Eu falei, existe isso. Existem pessoas cristãs, religiosas, bem orientadas, com boas famílias, que mantêm esses padrões. Então, para um pai e para a mãe, isso é uma grande felicidade. Saber que os filhos estão bem orientados no padrão cristão, seguindo a palavra de Deus. E isso é para a honra e glória de Deus, quando as famílias honram a Deus através do seu comportamento. Então, muito obrigado pela sua atenção. E mais uma vez eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, logo abaixo da imagem no YouTube, né? Quando você clicar ali na minha imagem, se você estiver no site ou no blog, estiver abrindo o próprio vídeo, clique um pouco mais acima do que está o título, vai abrir no YouTube, você vai lá em gostei, vai abrir para você compartilhar. Compartilhe na sua rede social, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, todas as redes que você tiver, nos e-mails, divulgue esse trabalho, que nós queremos é contribuir para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nos nossos canais, se inscreva, receba antecipadamente os vídeos, as orientações e também divulgue na sua igreja. Nós contamos com a sua colaboração, com a sua atenção, agradecer os inúmeros e-mails que nós temos recebido, pedindo orientações, dúvidas, também dizendo que estão utilizando nosso material nas suas igrejas como um padrão, né? Alguns pastores, até de Portugal, me mandou uma mensagem recentemente agora também, que está utilizando lá na sua igreja. O objetivo é esse. Então agradecemos a você que tem utilizado, que tem compartilhado e continue compartilhando e nos ajudando. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre em sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.